No nosso telão, o tema desta noite, resgatando a saúde da minha mente, parte 5. Esta é a 5ª mensagem desta série preciosíssima que tem feito milagres entre nós, transformado muitas coisas de dentro para fora. Deus quer a igreja, o seu povo saudável, na alma, nos pensamentos, nas emoções. Deus quer um povo com um físico curado, sarado. Amém? Diz em João 8, 31 e 32, os 2 últimos versículos da última mensagem, para nós pegarmos, o gancho e seguirmos adiante. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E, quer dizer que só quem permanece na palavra é que vai e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós estamos na palavra, a palavra é a verdade, tem que haver libertação entre nós sempre. Em nome de Jesus, receba, oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus justo, verdadeiro, Pai de amor bondoso, Rei de reis, Senhor de senhores, nosso único e suficiente Salvador. Nós te agradecemos por esta noite, por esta oportunidade preciosa. Graças te damos por cada vida que está neste lugar, por todos aqueles que estão agora pela internet, Senhor, online, em qualquer parte do mundo, Jesus. O teu amor as alcançou, a tua graça as cobriu, e nós juntos vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos crescer neste tema de resgate de saúde, Senhor, começando pelo resgate da saúde da nossa mente. Fala a cada um que aqui está, aquieta os nossos corações agora, Senhor, que haja sossego, que haja descanso. Ó Deus, que a fé seja agora, Senhor, exercitada, a confiança em Ti, Senhor, seja, Senhor, aquilo que nos impulsiona a seguir adiante, certos de que em todas as coisas Tu já nos deste a vitória. Fala-nos, Pai, cura-nos, Pai. Nós recebemos esta palavra que modificará situações com ações de graças, em nome de Jesus, para a glória de Deus, e toda a igreja diga amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, rebanho de Cristo, que Ele concedeu a alguns o privilégio de pastorear nesta terra, entre os quais eu me incluo. Louvado seja Deus por sua vida, por este momento precioso. Você que foi comprado por preço de sangue, você que tem o seu nome inscrito no livro da vida e sabe que de lá ninguém o pode apagar. Este texto bíblico que nós acabamos de ler no livro de João, ele nos mostra que quando nós nos agarramos com força, quando nós nos agarramos com intensidade, com propriedade à palavra de Deus, e nós enchemos a nossa mente da palavra, nós ganhamos vitória, nós alcançamos vitória sobre as mentiras que Satanás joga na nossa mente e contra nós, intenta contra nós. Nós já estudamos nos 4 últimos cultos como são essas mentiras. Eu quero agora, num parênteses, aconselhar a todos que não ouviram a mensagem da última quinta-feira que o façam. Porque a mensagem de quinta foi reveladora, foi esclarecedora e foi posicionadora. Tá bem? Então, nós falamos de toda a estratégia do inimigo para tocar na mente, nos pensamentos do povo de Deus. Então, estudamos isso, como são estas mentiras do derrotado, como é que é a astúcia do inimigo, como é que é a sua sutileza, como é a sua estratégia, como são os planos do inferno. Mas também nós estamos estudando quais são as armas espirituais que Deus nos deu. Deus não nos solta assim e nos larga à margem de tanta estratégia do inferno, tanta astúcia, tantas malignidades, tantas sutilezas. O Senhor nos entrega armas poderosíssimas, que não são carnais, diz a Bíblia, são espirituais. Então,
nós estamos aqui entendendo que Jesus Cristo nos capacitou pelo seu sangue, com o seu poder que já está em nós. Quem é de Cristo já tem o seu poder, o seu espírito, não é? Ele nos capacitou a uma submissão da mente. Nós aprendemos e podemos submeter a nossa mente somente àquilo que diz a palavra de Deus. Nós devemos fazer assim. Nós somos capazes de submeter os nossos pensamentos àquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Se não fosse o sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz, se não fosse a sua morte e a sua ressurreição, se não fosse o poder que ele nos outorgou por sua graça, que já está dentro de nós, derramado pelo Espírito Santo de Deus que habita em nosso espírito, nós, humanamente falando, não seríamos capazes de submeter os nossos pensamentos ao que diz a palavra. Então, uma pessoa que não tem Cristo dentro de si, que não tem o Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com ele. Então, uma pessoa que não tem este Espírito de Deus habitando em si, não tem a capacidade, porque essa capacidade é exclusiva do Espírito Santo, de submeter os seus pensamentos à palavra. Você pode ver o mundo aí fora como é que está. As pessoas não sabem nada da palavra e não submetem os seus pensamentos, nada. As pessoas são totalmente autoritárias em relação àquilo que elas pensam. Elas defendem pensamentos ridículos, absurdos, vão às últimas consequências por algumas coisas que elas defendem, que elas acreditam. Então, só é capaz de submeter os pensamentos, de ter mudança de pensamentos, aquela pessoa que recebe essa capacidade do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus que nós temos poder de Deus em nós para dizer, mente. Você está submetida à palavra de Deus. Amém? Você tem este poder para dizer, mente, pensamentos, vocês estão submetidos à palavra de Deus. A pessoa que não tem este conhecimento, a pessoa que não tem esta capacidade dada por Deus, essa capacidade só Deus pode dar, ninguém tem isso por si mesmo, não é? A pessoa está com a mente presa. E uma mente presa, já lhe ensinei aqui, a mente é a fonte, os pensamentos são a fonte de todo o resto da nossa vida. Então, se os pensamentos estão presos, se os pensamentos não estão cativos, se os pensamentos estão soltos para o mundo, mas não soltos para Deus, submetidos à palavra de Deus, toda a vida da pessoa estará acorrentada. Tem uma figura para você ver um pouquinho ali e pensar. Quantas mulheres, quantos homens, quantas famílias inteiras, que não submetem a sua mente, os seus pensamentos à atuação de Deus e estão presos. São escravos de tantas coisas, não é? Escravos internos, escravos externos, de situações, de calamidades, de pensamentos errados, negativos, de coisas que não têm parte com Deus. Se a mente não está submetida à palavra, ela continua e continuará numa terrível prisão. Uma mente que não é submetida a Deus está presa, está cativa do inimigo. Por isso o apóstolo Paulo, em Efésios 6,16, ele nos diz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, só a fé, e a fé não é de todos, disse o apóstolo Paulo, a fé dos eleitos de Deus. Fé natural qualquer pessoa tem, é uma fé lógica, uma fé que qualquer ser humano tem. Mas a fé para crer no sobrenatural, na palavra de Deus, nas coisas de Deus, tem que ser dada por Deus, é o dom da fé. E ele diz que com essa fé, você e eu, nós podemos apagar quantos? Todos os dardos inflamados do maligno. Então o inimigo fica lançando dardos, ele não pode possuir você, não pode roubar a sua salvação, não pode apagar seu nome do livro da vida, não pode lhe levar para o inferno com ele. Ele não pode, porque a Bíblia diz que aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, Jesus mesmo guarda você. Ele lhe selou para o dia da redenção. Mas o inimigo atua com seus dardos. A Bíblia diz que ele é como um leão que ruge, e ele está a derredor, procurando alguém para devorar. Devorar é trabalhar na carne, através de pensamentos. Então, ele usa palavras, ele usa pessoas, ele usa a mídia, ele usa
o marketing, a propaganda. Ele usa pessoas, às vezes, próximas de nós, chamados amigos, colegas de trabalho, até parentes, para lançar, muitas vezes, coisas na nossa mente, para que a gente tenha esses dardos inflamados, essas setas inflamadas, e uma seta inflamada inflama todo o pensamento. E um pensamento inflamado, o que ele faz? Inflama a vida toda, porque a mente é a fonte, né, de tudo que nós precisamos. O sábio Salomão diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ora, não é o coração, os sentimentos, já expliquei. Onde é que estão as fontes da vida, as fontes do conhecimento, a fonte da capacidade, a direção que nós precisamos? Elas vêm daqui. Então, guarda a sua mente. Agora, como é que você guarda? Submetendo a sua mente à palavra de Cristo. Por quê? Uma mente vulnerável, ela leva o quê? Dardos do inimigo. E ele vem para inflamar. Mas, o Senhor Jesus, mostrando quais são estes dardos, nós vimos aqui quinta-feira, estou apenas num rápido repasse. Como que são esses dardos? Porque você não leva uma flechada na cabeça, né? Com um fogo na ponta. Eles vêm através de mentiras. A Bíblia chama de mentiras, altivezes, sofismas, que se tornam em fortalezas na cabeça de muita gente. Por isso o Senhor Jesus, em João 8,44, ele diz, vós sois do diabo. Não é para você, você não é do diabo, você é de Deus. O Senhor falando a um grupo de pessoas que servia ao império das trevas, ele disse, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Quer dizer que há gente nesta terra que é do diabo. Amém? Há gente, o Senhor Jesus viu gente nesta terra e disse, vocês são do diabo, que é vosso pai. Quer dizer que há filhos de Deus e há filhos do diabo. Há uma outra semente na terra, que não é para salvação, é para perdição. Tá? São os destinados à perdição. A Bíblia chama de vasos de ira, vasos de desonra. São os que são fruto mal, árvore má. São aqueles chamados de joio, de lobos, de cabritos, sepulcros caiados. Amém? Então o Senhor disse a essa gente, vocês são filhos dele, né? Ele é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Quer dizer que há pessoas que vivem satisfazendo os desejos do inimigo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, nós vimos aqui quinta-feira que o inimigo mente acerca de 3 coisas. O inimigo mente para você acerca de você mesmo. Ele começa a lançar dados, você não pode, você não é capaz, você já está velho demais, você é doente, você não vai, sabe? Você não vai muito longe, olha para você, veja como é que foi a sua infância. E ele começa a lançar, olha, você tem um problema, esse problema está aí, olha a sua família, olha isso, olha aquilo, você não é muito inteligente, você já não conseguiu tal coisa, você não foi muito longe aqui, você não pode, você é fraco, você é medroso, você é incapaz. E vai mentindo a respeito da própria pessoa. Segunda mentira que ele lança uma mentira dentro de nós contra outras pessoas. E começa a inflamar os nossos pensamentos a respeito de outros. Olha, aquela pessoa não é boa, aquela pessoa não serve para teu amigo, aquela pessoa é pecadora, aquela pessoa é maligna, aquela pessoa vai te dar um bote, aquela pessoa, ela é falsa, aquela pessoa não serve para você, aquela pessoa é errada, aquela pessoa, ela não gosta de você, aquela pessoa é má, aquela pessoa rouba, aquela pessoa é adúltera, e você vai formando, às vezes, uma ideia sobre pessoas baseada numa mentira que o diabo lançou na sua cabeça. E a terceira mentira que ele lança na nossa mente é sobre as circunstâncias que nós estamos vivendo. De repente, alguém se encontra doente no momento da vida. E o diabo diz, olha, essa doença é muito grave. Se você aceita essa mentira, você começa a acreditar que aquilo é muito grave. Olha, essa doença não vai ter cura. Olha, você vai tomar remédio para o resto da vida. Olha, isso não tem jeito. Olha, você vai morrer. Aí ele começa a te mostrar, olha, aquela pessoa teve isso e morreu. Você está no mesmo caminho, isso vai acontecer com você. Às vezes é uma circunstância financeira, de um problema financeiro, uma crise financeira que a pessoa está atravessando na família. Olha, você está quebrado, cara, você não tem jeito. Isso aqui não tem como você sair, você não vai se levantar dessa. Às vezes é com relação a uma causa na justiça. Não tem como você ganhar, o outro lado é mais forte, tem muito dinheiro correndo do outro lado. Ele vai lançando mentiras também a respeito de circunstâncias que nós estamos vivendo. O inimigo conhece as nossas inseguranças, o inimigo conhece as nossas fraquezas, o inimigo conhece os nossos medos, o inimigo conhece as coisas que mais nos aborrecem. E são nessas áreas
que ele vai lançar os seus dardos inflamados. Amém? Mas a Bíblia diz lá em 1 de João 3,7. Filhinhos, agora é com você, hein? Não vos deixeis enganar por ninguém. Então, somos nós que fazemos isso. Nós temos que ter uma sensibilidade, amados, para não deixar que a mentira do inimigo entre na nossa mente. Ocupe os nossos pensamentos. O Senhor está dizendo, não se deixe enganar por ninguém. Quer dizer que há muita gente usada pelo inimigo para enganar, para jogar coisas erradas na nossa cabeça, né? Agora, veja que é um verbo no imperativo, não vos deixeis enganar. Então, é você quem tem que fazer isso, é você que tem que vigiar. Sabe aquela palavra tão conhecida? Vigiai, vigiai. Fica todo mundo vigiando para ver se vê o diabo. Se ele vai aparecer, um dragão, cuspindo fogo, com um tridente na mão, com um pé de cabra, rabo cortado, cuspindo fogo. E as pessoas ficam vigiando. E tem aí aquelas igrejas que eis que vejo um rato cabeludo, uma aranha negra, vejo um morcego em cima da cabeça de não sei o que, a pessoa está vigiando. Não é isso que é para vigiar. É para você vigiar os seus próprios pensamentos. Porque os dardos estão chegando a todo tempo, a cada momento, através de coisas que nós vemos, ouvimos, através de pessoas, enfim. Ele diz, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo. Você tem que identificar o que é de Deus e o que não é, o que é justo e o que não é. Assim como ele é justo. Então, cuidado, olhe, preste atenção. O que é que você está fazendo? O que é que você está ouvindo, não é? É você que não se deixa enganar. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado, você viu que o justo, a justiça é nítida. E as coisas contrárias? Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Agora, olha só. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para que Jesus se manifestou? Para destruir, catargel, as obras do diabo. Então, Jesus na cruz do Calvário destruiu as obras do diabo na sua vida e na minha vida. Quando alguém o recebe como Senhor e Salvador, as obras do diabo estão paralisadas na nossa vida. Então ele não tem como nos atacar, a não ser através de dardos inflamados, das suas mentiras que vêm à mente. Eu expliquei aqui quinta-feira que o grande campo de batalha é a nossa mente, tá bem? Então, vou aqui a uma explicação, porque hoje há muitas igrejas que falam muito em diabo. Nós não falamos. Nós estamos apenas nesta série sobre saúde, mostrando como que as coisas acontecem para que você resgate a saúde da sua mente. Quando nós falamos nesta igreja sobre o inimigo, nós não falamos para o colocar num patamar de destaque, ou como estrela da igreja, ou para ele amedrontar. Falamos aqui para amedrontar o povo de Deus. Não. Todas as vezes que nós falamos sobre o inimigo, nós desmascaramos ele. Eu disse aqui quinta-feira que ele estava frito, que ele estava muito raivoso, porque na mensagem de quinta-feira nós contamos para todo mundo sobre as estratégias dele. Nós o desmascaramos e é isso que o altar tem que fazer. Amém? A única coisa que resta para o inimigo é atacar a nossa mente. Porque Jesus destruiu as obras do diabo na cruz do Calvário. O diabo é um frustrado, ele é um desempregado do céu, ele não tem poder sobre a sua vida e nem sobre a minha vida, ele não pode nos tocar, e ele, como é um frustrado, ele quer frustrar o povo de Deus com mentiras. A única maneira do diabo agir é lançando mentiras, astúcias, na sua vida e na minha vida. Como? Através dos nossos pensamentos. Ou através de pessoas. O inimigo ataca a nossa mente com o intuito de corrompê-la. Com o intuito de confundi-la. Vocês se lembram o que ele fez com Eva, né? Ele ataca a nossa mente com o intuito de adoecer a nossa mente. Porque imagina, amados, se a mente é a fonte para todas as coisas, uma mente doente, o que faz com o resto? Adoece toda a vida. Uma mente confusa, o que faz? A vida é toda confusa. Uma mente corrompida, como é que é a vida? As áreas todas, tudo corrompido. Então, o inimigo ataca a mente e ele tem um intuito neste ataque. Às vezes, uma pessoa vem à nossa igreja, Deus faz uma obra tremenda. Você quer ver na prática como as coisas acontecem?
Por isso que eu digo, são vãs, eu digo não, a Bíblia diz, eu estou aqui repetindo, são vãs sutilezas, às vezes, uma coisinha simples, uma coisinha pequena, começa um dardozinho a penetrar, e a pessoa tem uma brechazinha e vai entrando, vai entrando, vai entrando, e eu disse aqui, começa com uma mentira, a mentira cresce e vira uma altivez, alguma coisa que não tem cabimento. Aquela altivez, a mente dando guarida a ela se transforma num sofisma, que é uma mentira grande que parece uma verdade. Sofisma é uma mentira que parece verdade. E o sofisma, uma vez instalado, ele se transforma numa fortaleza. Aí, a verdade ficou para trás, a mentira virou uma verdade na vida da pessoa, e é aquilo e está estabelecido. Então, eu ia dizer para vocês, às vezes a pessoa vem à nossa igreja, Deus faz uma obra tremenda. Deus muda a vida total da pessoa. Deus dá muitas realizações para ela. Deus resolve cada coisa. De repente, a pessoa vira as costas e vai embora. Quem é que faz isso? Preste atenção. Não é uma direção de Deus. Preste atenção. Não é uma direção de Deus. É o inimigo que joga dardos inflamadíssimos. Aqui, ó. A pessoa vai aceitando uma mentirinha, ela não percebe. A pessoa vai criando um sofisma, ela vai acreditando numa coisa que o inimigo falou para ela. Dali a pouco, amado, é uma fortaleza, ela jura de pé junto que é assim, ela fecha a questão e ela diz, aqui não é meu lugar. O inimigo fica, eu vou convencer esta pessoa que a igreja Cristo vive não é mais lugar para ela. Porque quando ela veio, ela disse que era. Que foi Deus que a buscou, que foi Deus que revelou, percebe? Que Deus fez uma obra, que Deus deu um sinal. Quer dizer, Deus deu, Deus falou, Deus transformou, Deus deu sinais, Deus operou, Deus confirmou, o Espírito Santo testificou. De repente, Regina, Deus disse que não é mais o lugar. Deus? Qual Deus? O Deus deste século, que começou, ela não percebeu, com uma mentirinha, um dardozinho inflamado. A pessoa acredita e às tantas ela vai embora. E todo mundo diz, uau, o que aconteceu? Quem é que faz isso, de fato? O inimigo, o derrotado. Pense, Deus busca a pessoa, ele faz o mais difícil. Ele traz a pessoa aqui, ela conhece a verdade porque ele mesmo revela. Aí, aqui ela foi curada, transformada, aqui ela prosperou, aqui ela cresceu. Como é que aqui não é mais o lugar dela? Pense. Olha o tamanho da mentira, o tamanho da altivez, da fortaleza. Só o inimigo mesmo para fazer a pessoa acreditar numa bobagem dessas. Numa mentira desse porte. Amados, o inimigo joga pesado, viu? Não pensa que ele vem sutil, mas ele vem jogar pesado. Por isso, Paulo diz em 2 Coríntios 11:3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quando a mente é corrompida, a primeira coisa que a pessoa faz é começar a se apartar das coisas puras, das coisas simples, do evangelho, do cristianismo legítimo, da comunhão dos santos. A pessoa começa a se ausentar da comunhão, ela já tem um dardo na cabeça. Eu não vou porque eu não gosto daquele, eu não me sinto mais bem. Só que quando você chegou aqui, amado, você não queria sair daqui, ainda brincava. Dá para trazer a cama, bispinha? Eu posso deixar minha cama aqui? Faz uma chave que eu fecho. Eu me lembro de cada um. De repente, não, agora eu estou envolvido com tal área da minha vida, agora eu estou cuidando disso. Na verdade, está lá, com uma fortaleza instalada pelo capeta na cabeça. Agora não é tão importante, entendeu, Sueli, a palavra como era no começo. Agora a comunhão já é desprezável, não é tão maravilhosa como foi há algum tempo. O que tem nessa mente? Uma fortaleza. Começou ali, ó, imperceptível quase. Mas a pessoa não vigiou. Lá vem as irmãs da lei. Vigia, irmã. Vigia, irmão. Vigia mesmo.
Vigia os seus pensamentos, vigia o que você tem ouvido, vigia com quem você tem andado, vigia de quem você tem recebido conselho, vigia quem é que tem lançado palavras a respeito de qualquer coisa, né, no seu ouvido. Não há nada mais poderoso e eficaz contra as mentiras do inimigo do que a palavra de Deus. É por isso que quando o irmão começa a faltar, a gente já fala, meu Deus, né, pastor Maurício? A gente já fica tremendo. Pastor Maurício, sempre ele dizia assim para mim, sempre diz isso para mim, né? Há 15 anos que nós temos a igreja em São Paulo. Há 15 anos que tem estudo bíblico. Agora eles estão mais passejados, a igreja já tem mais conhecimento. Mas nós fazíamos estudo bíblico toda segunda-feira, todas as semanas, todos os meses, direto. E depois que nós repassávamos todas as doutrinas da graça, as básicas, nós repassávamos de novo, e de novo, e de novo. E o pastor Maurício estava sempre sentado na primeira cadeira, assim também como outros oficiais. Mas eu dizia, pastor, você já me ouviu falando isso N vezes, você está aqui de novo, ouvindo a mesma doutrina. E ele era uma das pessoas que me dizia assim, escuta, eu fico pensando, se nós que estamos aqui direto, ouvindo essa palavra, passamos pelo que passamos, temos que buscar nessa palavra a resistência, para vencermos. Imagine aquele que não está. Ele dizia para mim, eu preciso estar aqui. Né? E eu dizia, é verdade, eu também preciso estar aqui. Estar aqui não é estar aqui no físico, né? Na igreja física. Eu preciso dessa palavra. Porque a palavra é o que há de mais eficaz, é a arma mais eficaz contra as mentiras do inimigo. Toda pessoa que começou a dar guarida a um dardo inflamado, a um pequeno sofisma, Eduardo, toda pessoa que começou a alimentar isso, é porque ela não está bem alimentada da palavra. Começa a faltar no culto, começa a ouvir menos, começa a ler menos a Bíblia, começa a orar menos, mas tudo começa pela palavra que começa a ficar um pouco escassa naquela vida. E aí o inimigo vai achar um jeitinho, um espaçozinho para lançar um dardo inflamado. A palavra de Deus é a nossa arma principal. Bispa, e as outras armas? Há muitas outras, mas as mais importantes, palavra, louvor e oração. Daqui a pouco eu falo das outras armas. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Sabe isso que você está ouvindo? Isso que eu estou lhe falando é palavra, é o que diz a Bíblia, tá? Você pode conferir tudo, espiritual com espiritual. Agora, essa palavra é a única palavra que tem vida. No original grego, vem da palavra energis. A palavra de Deus tem energis, energia. Ela funciona. Olha o que Paulo diz. Ela é viva e é eficaz. O que isso significa? Que isso que você está ouvindo tem que funcionar na sua vida. Tem que produzir vida em coisas que estão mortas. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Quer dizer que essa palavra corta para todo lado. Uma espada de 2 gumes é aquela que tem corte dos 2 lados. Então, essa palavra lançada, você pensa que ela corta só para o lado das ovelhas? Corta para o meu também. Ela vai cortando. Cortando tudo que não presta. Vai tirando tudo aquilo que é hipocrisia, religiosidade, mentira de Satanás. Por isso que quando o diabo lá fora lança uma mentira, sabe, Maria Luísa, a gente chega aqui e ouve essa palavra, ela corta imediatamente aquela mentira que foi lançada pelo inimigo. Então é importante você estar no culto, porque se você recebeu, e isso não é privilégio de alguns, nós todos recebemos bombardeios direto na nossa mente. Então quando a gente chega aqui, a palavra vem e põe tudo no lugar, corta, acerta. Por isso que o coração de um pastor estremece quando não vê as ovelhas. Por quê? As mentiras estão sendo lançadas de qualquer jeito. Dia e noite, noite e dia, todos os dias da semana. Não ver alguém aqui para que a palavra corte aquelas mentiras, faz o quê? Faz estremecer o coração. Onde é que está essa ovelha? Ouvindo o quê? Fazendo o quê nesta hora? As mentiras estão entrando, elas estão recebendo, a pessoa está recebendo tudo aquilo. A palavra de Deus penetra até o ponto de dividir alma e espírito. O que é isso? Põe as coisas no lugar. Se a pessoa chegou aqui, Lourdes, com uma ideia meio tortinha, sabe? E a carninha dela, a alma foi recebendo aquilo, a cabeça, sabe? Foi dando guarida, aquela mentira, ela não percebeu. A palavra de Deus, tchum! E fala, isso é carne, filha. Isso aqui é meu. E a pessoa é capaz de discernir aquilo e falar, opa,
realmente isso não tem nada a ver comigo. Isso aqui não tem parte com o que Deus está fazendo, com o que Deus está falando. Agora, qual é o perigo? A pessoa não ouvir essa palavra. Aí entrou, daqui a pouco está uma fortaleza lá, ela vem e ela diz, é assim. Todo mundo diz, que filme essa pessoa está assistindo? O bispo costuma dizer, que culto que ela assiste? Porque às vezes é uma pessoa do meio do povo de Deus. Fala umas coisas tão fora, pensando tão fora, tão errado. E quando você diz para alguém que tem uma fortaleza estabelecida na cabeça, olha filho, não é nada disso, diz, vocês não sabem de nada, Deus me falou. Quem já passou por essa experiência sabe. Pessoa convicta de que a voz do diabo é a voz de Deus. Porque ela não percebeu a hora que os dardos começaram a penetrar na cabeça. E é muito triste isso. Só Deus, pela palavra, para cortar tudo isso, para pôr as coisas no lugar. Amém? Ela divide alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você sabe que você senta aí, por um mover sobrenatural, os seus pensamentos vão... Agora, você já está com os pensamentos mais em ordem do que quando você chegou aqui. Pelo poder que tem a palavra de Deus. Agora você já está entendendo coisas, compreendendo coisas, analisando. Enquanto eu estou aqui falando da palavra, o Espírito Santo está fazendo uma obra dentro do seu pensamento, dentro da sua mente. Tirando o que não presta, jogando fora o lixo que o mundo mandou para dentro de você. Não é? Quem percebe isso? Quantas vezes você chegou na igreja de um jeito, pensando de um jeito, e saiu pensando de outro completamente diferente? Quem faz isso? Eu? Meus lindos olhos negros? Quem faz isso? A palavra. A palavra. A palavra de Deus faz isso. A palavra tem poder para fazer você discernir na sua mente o que procede de Deus e o que é dardo do maligno. Nós vamos colocar uma afirmação no telão e eu quero que você, depois de ler, confesse comigo. Eu tenho que conhecer a palavra, crer na palavra, pensar na palavra e falar da palavra. Só assim as mentiras não se instalam na sua cabeça. Vamos lá todos juntos? Diga comigo, diga. Eu tenho que conhecer a palavra, crer na palavra, pensar na palavra e falar da palavra. Então, põe para nós a figura aí da palavra. Vamos deixar a palavra aberta ali no telão. Então, amado, diante de um problema, e todos nós temos problemas, aflições, passamos por tantas coisas, diante de uma má notícia, essa estratégia, sabe? Conhecer a palavra, falar da palavra, crer na palavra, meditar na palavra, essa estratégia é poderosíssima. Você conhece a palavra, você crê na palavra, você pensa na palavra, você fala da palavra, você conhece, você crê, você pensa, você fala. Tem que acontecer alguma coisa com o problema que apareceu. Tem que acontecer alguma coisa. Por isso, nós devemos renovar a nossa mente com a palavra. Só a palavra renova a mente. Diga isso, só a palavra renova a mente. Atos 20, 32, olha o que Paulo diz. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. Não é sacrifício, não é... sabe, joelho sangrando, não é ir para o monte, não é passar óleo na cabeça, não é dar 3 pulinhos, beber aguinha, tomar 3 negocinhos. Amado, encomendo-os ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder, a palavra tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Diga, a palavra tem poder. Esta palavra tem energia, ela é viva, para renovar a sua mente, ela pode transformar toda a sua vida. Então, renove a sua mente pela palavra, amém? Leia a palavra, bispa, não consigo, leia a palavra de Deus. Participe dos estudos bíblicos, dia 10, do 4 às 2 da tarde, venha renovar a sua mente pelo poder da palavra. Ouça CDs de mensagens da bispa. Se você ouvir CDs de mensagens lá do Mão Grande, amado, é dardo atrás de dardo na sua cabeça.
Não vem com palavras que vão contaminar você. Você tem que ouvir o quê? Aquilo que Deus fala. Assista os programas na CNT, é palavra que nós não ficamos ali ensinando culinária. A gente não fica usando programa gospel para ensinar bordado. A gente não paga milhões na televisão para levar alguém para dar um testemunho, porque isso pode ser feito de outra forma. Nós estamos pagando muito caro para levar palavra, porque a palavra tem poder para transformar vidas, para mudar a mente, para trazer saúde, para libertar as pessoas. Glória a Deus. Entre no site também. Vá lá no Video Center, todas as mensagens estão arquivadas lá. www.cristovive.com.br. Pegue literatura do apóstolo Miguel Ângelo, do bispo Júnior. Leia, é palavra o que nós estamos dando. Mas renove a sua mente. Escolha uma maneira, mas renove a sua mente pela palavra. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vem à igreja para aproveitar toda a palavra. Amém? Toda a palavra. O bispo Júnior deu um exemplo daquele aparelho que aparece na televisão, que você põe a fruta lá dentro e não sei como é que chama aquilo. É ultra, mega, super... como é que chama aquilo, pastor? Você que tem todas essas coisas na sua casa. Você tem isso. Você tem, mas não usa, pastor Henrique? Usa. Você põe a beterraba com toda a casca, com todos os negócios. Você põe um abacaxi com a coroa, põe tudo lá. Não sobra nada. Toma tudo aquilo lá. Quem tem esse negócio? Mega, ultra. Tem, Lourdes? É da Valita. Eu quero ganhar com isso. Brincadeira. Sai lá, tudinho, vai embora. Não é assim? Amado, nós gastamos uma grana, porque esse negócio custa caro. Esse negócio custa caro. Nós vamos lá na loja e nós acreditamos que nós vamos tomar até a folha do abacaxi, até a vitamina que está no caruncho da casca. Nós vamos tomar tudo aquilo. Vai fazer um bem, a gente vai lá e acredita. Quando você vier à igreja Cristo Vive, meu amado, você pega essa palavra e vá até a última gota, meu amado. Põe aqui dentro, faz processo. Não deixa nada. Aproveita tudo, 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 tudo. Se encha disso. Esse altar aqui é aquele negócio. Pss, dá moidinho para você. Amém? Não dá moidinho? Você entende tudo que eu falo? Eu sou mestre na palavra, sabia? Esse é o meu ministério, explicar. Tem gente que fala, passa por outro ponto, bispo. Não, eu sou professora. Eu sou professora. Eu explico nos mínimos detalhes. Para quem entende rápido, mas para quem não entende também. Então aqui você tem o juice, ultra, mega, mega, mega da palavra. Para você sair daqui experimentando tudo. Até a última gota do que Deus tem para você neste altar. Amém? Bispo, ó. Tome tudo. Aproveite tudo. E como é que vai ser o seu dia a dia? Muito mais saudável. Tá vendo? Eu sei fazer aquele programa também. Muito mais saudável, muito mais abundante, muito mais vitorioso, muito mais feliz, muito mais harmonioso, muito mais livre. Marcos 4:23 diz, se alguém tem ouvidos para ouvir, espreme tudo. Está ouvindo? Estou tomando tudo, bispo. Bonitinho. Ora, ouça o quê? A palavra. Se for para vir aqui e não ouvir, não venha. É perda de tempo. E também não é só ouvir. Olha o que diz Jesus no versículo 24. Então, lhes disse, atentai no que ouvis. Então, ouve, mas presta atenção no que você está ouvindo. Aproveita o que você está ouvindo.
Com a medida com que tiverdes medido, com a medida com que você ouve e processa e toma aquilo lá, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Então, fique atento no que você ouve da parte de Deus. Preste atenção na palavra. Com a mesma medida que você toma esta palavra, você vai dar frutos. Esta palavra vai frutificar na sua vida. Jesus disse assim, as pessoas usam isso para outros tipos de palavras, de sementeiras, mas a palavra traz o original, que a palavra é a semente. E a palavra de Deus diz que essa semente da palavra, ela produzirá na nossa vida frutos a 30, a 60 e a 100 por 1. Então, assim, a palavra está sendo lançada. Alguns não têm a valita. Tem uma outra marca, então, 30. Alguns outros, uma marca um pouco melhor, 60. Mas alguns têm o ultra, mega, super, hiper, juice. Falei, eu não largo nada, eu vou até a última gota, até a casca. Ó, amado, é a Bíblia e eu engulo até a casca dela. A capa da irmã Leni, eu como inteirinha, porque eu tenho tudo. Eu tenho como processar tudo. Então, veja bem, ouça e fique atento ao que Deus está lhe dizendo. Amém? Se eu conheço muito, se eu estou cheia da palavra, eu serei medida desta forma, eu produzirei frutos desta forma. E ainda a Bíblia diz que tudo me será acrescentado. Segundo aos Coríntios 10:5 diz, levando cativo, aprisionado, todo pensamento, não deixa um escapar, todo pensamento à obediência de Cristo. Mas se eu não sei o que Cristo diz, como é que eu vou levar cativo, preso, os meus pensamentos em obediência a uma coisa que eu não sei o que é? Você percebe como o conhecimento da palavra é fundamental? Por isso que é um desrespeito às igrejas que não dão a mínima para a palavra. Você vai em alguns lugares, a pessoa diz, oba, louvor, 1 hora. É maravilhoso. Agora testemunhos, 1 hora. Agora vamos chamar o coral das velhinhas. 1 hora. Agora o coral infantil, 1 hora. Agora, bispa, mas espera aí. Depois vem alguém e diz assim, agora vamos para o momento da palavra. Todo mundo já está cansado. Aí o pregador abre a Bíblia e diz, não, esse não. Profecia contra Moabe. Não, isso não sei o que é isso. Benjamim e Ai. Não sei quem eram. O Senhor é o meu pastor. Nada vos faltará. Amém? Boa semana a todos, vão em paz. Paz do Senhor. E todo mundo sai dizendo, o que foi hoje? Os velhinhos, a velhinha, as crianças. Fiz uma salada aqui dentro. Cadê a palavra? Não teve. O que vai acontecer durante essa semana? O inimigo fala, o pastor preparou um prataço para mim. Está cheio de brecha, cheio de gente mal alimentada. Eu vou investir com os meus dados, as minhas mentiras. E ele consegue. Amém? Porque o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento da palavra. Então, eu queria, agora nesse momento, indo para o finalzinho da mensagem, falar das nossas 2 armas espirituais, além da palavra, que estão à nossa disposição. A palavra é a primeira, a principal, a mais forte, a mais poderosa, que vem antes de tudo. Porque as outras 2 que eu vou falar agora, sem palavra, elas não têm sentido de ser. Qual é a segunda arma? Coloca para nós lá, vamos lá. É o louvor. E o louvor nós deixamos assim de várias formas. Tem música, mas pode não ter. Tem de pé, tem ajoelhado, tem de frente, tem de costa. Não é a forma, é o louvor em si. Eu queria que vocês soubessem, para quem tem muita investida do inimigo na mente,
que o louvor é uma arma letal contra o mal. Amém? Então, tem gente que não liga para o louvor. Tem gente que despreza o louvor. Tem gente até no meio do povo de Deus que não gosta do louvor. Eu já ouvi falar, eu não gosto do louvor. Eu chego depois, não gosto. Tem gente que deprecia o louvor. O louvor é a segunda maior arma espiritual contra o mal. Como deve ser o nosso louvor? O nosso louvor deve ser não apenas de lábios, mas um louvor genuíno do coração. Diz Mateus 15:8. O Senhor Jesus disse: este povo honra-me com os lábios. Quer dizer, até canta, até fala, até dirige palavras bonitas a Deus. Mas o seu coração está longe de mim. Então o Senhor Jesus estava dizendo, não adianta louvar só com os lábios, se não houver um louvor genuíno do coração. Porque Ele não é um Deus que olha a boca, Ele olha o coração. O povo de Deus tem que sentir aquilo que está falando, cantando, declarando. Qual é o segredo? É sentir, tem que ser com sentimento, tem que ser com a alma. O Senhor Jesus disse, você me amará, o quê? Com toda a tua mente, com toda a tua alma, com toda a tua força. Eu já expliquei que é físico, com expressões do nosso corpo também, né? Então, o inimigo tem tentado atrapalhar o louvor de muita gente de Deus. E, infelizmente, ele tem conseguido. Quem não louva, ou quem não louva genuinamente com o coração, está numa guerra, faltando uma arma. Eu queria que você entendesse isso. A guerra é igual. E o louvor é a ausência de uma arma letal contra o mal. Imagina-se qualquer problema. E imagina-se o louvor diante deste problema. Agora você tem que imaginar também a destruição do problema pelo poder que tem esse louvor. Amém? Então, se qualquer problema que eu, a Bispa Solange, tivesse, eu ficasse aqui na hora do louvor, travada, trancada, ou só mexendo a minha boquinha, fazendo de conta, amados, o que seria de mim? Eu tenho lutas, eu tenho problemas. Na hora do louvor, eu nem sei onde eu estou às vezes. Eu nem sei quem está do meu lado. É entrega total do meu coração. Total do meu coração. Quem faz isso, de não louvar, de não se entregar, já foi contaminado pelo inimigo. Eu sei que é muito, muito profundo o que eu estou falando, pode ser muito difícil de a pessoa aceitar isso, mas pessoas que não gostam de louvar, que não se sente à vontade para louvar, essa pessoa já tem um dardo inflamado do maligno, um impedimento, e essa arma está deixando de ser usada, portanto, o mal ainda está alcançando vantagem sobre essa vida. O inimigo tem tentado impedir a adoração de muita gente a Deus. Ele fica fazendo, às vezes na hora de um louvor, ele fica fazendo a pessoa lembrar dos problemas. Sabia? A pessoa está aqui louvando, ministrando, cantando, a pessoa, em vez de estar entregue de coração aquele momento ela está lembrando de um problema, de uma palavra que falaram, ela não está ali com o coração. O inimigo, ele distrai muito fácil muita gente na hora do louvor. Ele desfoca os pensamentos, para que o seu louvor saia pela boca, mas não do coração. E ele tem roubado a arma de muita gente. Pense sobre isso. Apocalipse 19:5 diz, saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus. É uma ordem, dai louvor, é para dar. Todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Quem é servo de Deus aqui? Diga amém. Quem teme a Deus aqui? Diga amém. Então você tem que dar louvores a Deus. E os seus louvores devem ser dados a Deus de coração. Porque senão,
o Senhor diz que é vão, que não serve para nada. É uma arma inútil e o diabo sabe. Então não é apenas cantar, falar, mas é você louvar da melhor maneira possível, desde que flua do seu coração. É você louvar com disposição. Diga disposição. Diga louvar com energia, com vigor, com entusiasmo, com alegria, com o coração. Então o louvor é uma arma. Diga, o louvor é uma arma. E o que o inimigo quer? Que você não louve. Para você não usar essa arma. Levítico 22, 29 diz: quando oferecerdes sacrifício de louvores ao Senhor, faloeis para que sejais aceitos. Quer dizer que o louvor de muita gente não é aceito por Deus. O louvor pode ser ou não aceito. Depende do que Deus está vendo no coração da pessoa. Se for de coração, o Senhor aceita. E essa arma começa a funcionar e a destruir os pensamentos errados, negativos e mentirosos. Amados, eu não tenho tempo para isso, mas se eu fosse falar da minha experiência, eu já cheguei aqui pensando cada coisa torta, cada coisa errada, a respeito de mim mesma, a respeito de situações, às vezes meio decepcionada, às vezes meio até quase que desesperada diante de algumas coisas graves. O louvor tem um poder, amado, que eu não tenho explicação palpável. Tem que ser você entendendo pelo Espírito, talvez pela experiência que você já tenha tido também. O louvor tem um poder de mudar o que eu vim aqui pensando. No louvor eu falo, mas não é mesmo nada disso. Ô tola, ou cabeça, ou ideia racional, ou coisa humana, ou visão pequena. O louvor liberta, o louvor libera os pensamentos de Deus, a mente de Cristo. Então, é uma arma que muda pensamentos. Experimente, comece a usar esta arma. O louvor para a minha vida é fundamental. Fundamental. O louvor na minha vida tem um poder, pastora Silmara, instantâneo. É eu começar a louvar, alguma coisa acontece dentro de mim. É instantâneo. O louvor para mim é instantâneo. Eu começo a louvar a Deus, imediatamente eu sou uma outra pessoa. Imediatamente. Salmo 47, não poderíamos falar de louvor e não ler o Salmo. 47, 6. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Olha que lindo. Por que Deus nos manda louvar? Porque existe algo poderoso no meio dos louvores. Amados, Deus se manifesta, Deus age no meio dos louvores que vem do coração. Algo acontece. É bíblico, algo acontece. Isaías 61, 3. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto. Às vezes você entra de luto na igreja. Triste, abatido, sem rumo, sem uma direção, para baixo, deprimido. Mas o Senhor diz que durante o louvor, o Senhor põe uma coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto. Você para de chorar. A sua tristeza, o seu choro de tristeza começa a se converter em alegria, um choro às vezes de alegria. Veste de louvor em vez de espírito angustiado. Experimente na angústia começar a louvar. Eu sei que é difícil, por isso chama-se sacrifício de louvor. Experimente na angústia, na hora mais difícil começar a louvar. A angústia vai sendo transformada numa alegria, numa veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Vão ver a glória de Deus na sua vida, vão ver a força de Deus na sua vida, vão ver a obra de Deus na sua vida. Amém? Quem colocou em nós vestes de louvor foi o Senhor. Para que Deus lhe deu vestes de louvor? Para que você o louve de coração. Esteja vestido. Sabe aquela coisa? Vestir a camisa. Vesta a camisa do louvor. E você vai ver como é que se louva de coração. Amém? Bispa, e a outra arma que faltou? Rapidinho, vamos encerrar. Esta conhecemos muito bem. Chama-se oração. Diga, oração. A oração, amados, para nós deve ser uma constante. Já temos falado muito sobre isso. Para quem veio da lei, quando ouve falar em oração, na maioria dos casos, já pensa logo numa coisa muito chata. A coisa mais chata do mundo na lei era a oração, não é? Mas eu queria dizer que agora você está debaixo de um pacto de melhores e superiores promessas, é por fé, Deus vê o coração, e oração não é coisa chata.
A oração é algo muito prazeroso. A oração é algo tão bom, tão maravilhoso. A oração aviva a nossa vida e ela deve ser uma constante. Em 1 Tessalonicenses 5,17, é o versículo mais longo para você decorar. Olha só. Orai sem cessar. A oração é uma arma espiritual. Tá? Quem decorou um versículo da Bíblia hoje? Qual você decorou agora? Orai sem cessar. Tá? Então, ser uma pessoa de oração não significa excesso de espiritualidade. Porque tem gente na lei que orava tanto, fala, estou em oração. Aí a pessoa diz, não toca nele, não toca nela. Oh, que pessoa espiritual. Não tem nada a ver. Tá bem? Então, viver orando, estar nessa constância de oração, não faz da pessoa mais espiritual do que os outros. A verdade faz da pessoa um praticante da palavra. Uma pessoa obediente, fiel, que vence as mentiras do inimigo. Então, essa deve ser a vida de cada filho de Deus. Orar com constância. Se o inimigo tira a oração, é menos uma arma na guerra contra ele. Agora, vou lhe dizer uma coisa. Ore do seu jeito. Não fique buscando palavras rebuscadas. Não copie a oração. Ore do seu jeito. Ore do seu jeito. O Senhor conhece o seu jeito, o seu comportamento, o seu temperamento. Ele sabe o que é natural em você. Ore do seu jeito, com suas características. Mas ore. Amém? Amém? Graças a Deus. Então, viver uma vida de oração é optar por uma vida poderosa e sempre confiante. Salmo 91, 13 a 15 diz, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Como é que a gente se apega a Deus? Em oração. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, olha a oração, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Porque a mim se apegou com amor. Falou com Deus, buscou em Deus, invocou a Deus. A oração é o seu relacionamento com Deus. Você pode falar com Deus, você pode pedir ajuda, você pode buscar consolo em Deus, você pode pedir direção, você pode chorar nos braços de Deus, você pode rir de prazer, você pode ficar à vontade em oração com Deus. Você tem que ter um bom relacionamento com Deus, de intimidade. E na graça de Deus, isso é ideal. Então, amado, encha as suas orações com a palavra de Deus e o louvor. Você se tornará indestrutível. 1 de Pedro 4,11 diz, se alguém fala, fale de acordo com o quê? Oráculos, palavra. Fale de acordo com a palavra de Deus, com os oráculos de Deus. Então, vá para a Bíblia. Abra a Bíblia. Pegue lá uma palavra. Comece a falar aquela palavra. Você vai ver que daqui a pouco você deslancha em oração. Você começa a fluir e a falar com Deus. Porque tanto a oração como o louvor envolvem a palavra. Por isso que eu disse que eles andam juntos. Não adianta nós fazermos aqui um culto só de oração, começar todo mundo a falar sem palavra. Não adianta fazer só louvor se não tiver palavra. Por quê? Porque a oração depende do conhecimento da palavra. E o louvor? Você vai louvar a Deus com o que você conhece de Deus. Você precisa da palavra. Então encha a oração da palavra. Encha o louvor de palavra. Amém? Você está compreendendo as armas que Deus está nos dando? Deus está fazendo algo maravilhoso entre nós. Segundo aos Coríntios 10, 3 e 4. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o nosso sofisma. Então presta atenção. Palavra, louvor e oração destroem fortalezas. Nós não vamos fazer culto da destruição da fortaleza. Eu pego uma marreta, faço uma fila aqui. Qual é a sua fortaleza? Você traz uma caixinha e eu, pem, está destruída. Não, amados, não destrói. Ou então vamos fazer diferente. Na saída, haverá distribuição de marretinhas. Cada um vai destruir a sua fortaleza na sua casa. Por apenas... Lógico.
Estou lhe ensinando hoje. É por graça. Você tem esta capacidade, pela palavra, pelo louvor e pela oração, de destruir qualquer fortaleza. Veja o resultado poderoso e vitorioso que um homem de Deus teve quando usou o conhecimento da palavra, a oração e o louvor. Eu vou só ler, você já conhece essa história. 2 de Crônicas 20, 2 e 4. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, bonito nome, que é em Gedi. Quem vai ter filho? Olha que sugestão eu estou lhe dando. Azazon. Azazon Tamar. Não, brincadeira, não faça isso com a criança. Muito bem. Avisaram a Josafá: ó, a coisa está preta, estão vindo contra você. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Olha aqui, recorrendo ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então veja, foram para aquele que pode fazer alguma coisa. Pode solucionar tudo, não é? Tem gente que precisa buscar ao Senhor. Como? Orar. Agora veja agora como é que fica usando a palavra. Versículo 6. E disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Agora ele começa a orar usando a palavra, o que ele conhecia de Deus. Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? O que ele estava fazendo? Orando, usando o conhecimento que ele tinha da palavra de Deus. Versículo 15. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Diga: eu recebo esta palavra. Então eu estou lhe mostrando o conhecimento, a palavra, a oração com clamor a Deus. Eles clamaram a Deus, não é? Mas faltava uma coisa: louvor. Versículos 16 e 17. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Eles já tinham ido para a palavra, já tinham orado. E o Senhor fala: não precisa lutar. Olha o que vai acontecer. Olha o poder da arma letal que eu estou entregando. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. O que está acontecendo agora? Ele está dizendo: vocês vão, já tem oração, eu já respondi, vocês me conhecem, vocês sabem que eu não falho, que eu sou fiel. E agora ele fala no versículo 19. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Deixe o diabo usar. Aqui eram exércitos, pessoas mesmo. Mas o inimigo, amado, vem com exércitos, às vezes, do inferno, com as suas mentiras. E você tem que mostrar em quem você crê. Você tem que usar a palavra. Você tem que usar a oração, a sua confissão em linha com o que você acredita. E você tem que mostrar que você louva a Deus. O louvor é arma letal. Amém? Em voz alta sobremaneira. 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eles acreditaram na voz de Deus, no que o profeta de Deus estava orientando. Eu espero que nesta noite você esteja acreditando na voz de Deus, no que a profetisa de Deus está lhe orientando. Amado, quando Deus diz para você confessar a palavra, conhecer a palavra, orar a Ele, cantar louvores, não é? Tudo isso é para que você demonstre a sua confiança em Deus. Deus quer ver a sua confiança na palavra. E quando você confia em Deus, você está seguro. Quando você crê nos profetas, você prospera. Quando você usa as armas que Deus lhe deu, você não se decepciona. Eu encerro com o versículo 22. Tendo eles começado a cantar, eu creio que foi do coração.
porque eles já tinham orado, tinham a palavra, estavam ali entregues à direção de Deus. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Eram inimigos humanos. Agora, repare, não importa o seu inimigo, ou os seus inimigos, repare na estratégia que Deus lhes deu. Palavra, oração, louvor. Diga, palavra, oração, louvor. Agora, eles foram ousados em crer. Será que você é um homem ousado em crer no que Deus está lhe ensinando? Uma mulher ousada, não é? Você é um jovem ousado. Cadê os jovens da igreja? Digam palavra, oração e louvor. Então não fique atemorizado na sua casa. Não fique com medo de nada, não fique com medo de ninguém. É verdade, você está numa guerra, eu também estou numa guerra, em termos espirituais. Mas Deus já nos deu as armas certas. Ele está nos ensinando a usá-las. Aqueles homens foram ousados e eles usaram as armas que Deus lhes deu. E eles venceram. E o que vai acontecer conosco? Nós venceremos também. Amém? A Bíblia diz que eles fizeram grandes coisas. A Bíblia diz que eles prevaleceram. Todos os inimigos foram desbaratados. Assim será com você também. Você vai fazer grandes coisas. De fato, você vai prevalecer. E todos os seus inimigos serão desbaratados. Seja qual for o pensamento negativo que o inimigo tenha lançado sobre você, pela pregação desta noite, essas fortalezas já caíram. Amém? Então, em nome de Jesus, que sejam frustrados todos os planos do inimigo contra você e contra a sua mente. Em nome de Jesus, que sejam frustrados todos os planos do inimigo contra você e contra a sua mente. Em nome de Jesus, que sejam frustrados agora todos os planos do inimigo contra você e contra a sua mente. Se o inimigo veio com um pensamento maligno, Deus é fiel, Deus já lhe deu o escape, o livramento, receba os seus pensamentos livres em nome de Jesus e para a glória de Deus. Você tem uma mente saudável, os seus pensamentos são bons, a mente de Cristo que está em você está ativada. Ele lhe entrega as armas que você vai usar, elas são letais contra o inimigo. Você tem a palavra, a genuína palavra da graça de Deus. Você tem a oração pura do coração. Você tem o louvor em espírito e em verdade. Nada lhe poderá resistir todos os dias da sua vida. Você é em todas as coisas mais do que vencedor. E a saúde que está invadindo a sua mente, invadirá a sua alma, os seus sentimentos, as suas emoções, invadirá o seu corpo físico, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu declaro você curado pelas chagas de Jesus Cristo, saudável para a glória de Deus. Amém e amém. Aleluia. Receba o melhor, toda palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos todos ficar de pé, vamos encerrar o nosso culto. Tem uma música que nós cantamos hoje, que eu já tinha pensado nela, e ela estava no repertório. Às vezes nós não conseguimos orar, amados, nós estamos tão perplexos diante de uma mentira do inimigo, de uma má notícia. Às vezes a nossa mente está um pouco confusa, perturbada, e nós não sabemos nem por onde começar. Você tem 3 armas. Comece por alguma delas, que elas vão puxar as outras 2. Se você começar pela leitura bíblica, daqui a pouco você está orando, falando com Deus e vai fluir um louvor. Se você começar por um louvor, daqui a pouco você vai ver que aquele louvor se transforma numa oração e o conhecimento da palavra começa a encher e tomar a sua mente. Se você começar pela oração, daqui a pouco você vai ver o quanto você tem de conhecimento da palavra. E você vai sentir desejo de louvar a Deus. Tem uma música que nós cantamos hoje que eu acho que ela reúne as 3 armas. De repente você vai sair daqui e você tem uma guerra, uma batalha armada. Mas você já venceu. E quando você estiver longe, eu escolhi essa porque essa todo mundo decora, é uma música antiga. Mas ela tem palavra, afirmações da palavra de conhecimento. Ela tem oração, porque ela é uma oração. E ela tem um louvor, porque ela fala com Deus, diretamente para Deus. Nós vamos fazer essa canção agora.
E eu queria que você fechasse os seus olhos. Mesmo que você não saiba a letra toda, o pedacinho que você souber, você canta. Ou pensa nele e repete isso em forma de oração, de louvor, de conhecimento da palavra. Eu creio que coisas vão ser desbaratadas agora, exércitos, em nome de Jesus. Vamos lá? Você pode dirigir, Fernando. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Glória a ti, Senhor. Aleluia, Pai. Põe no telão a letra, por favor. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Do coração, amado. Eu sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia, Senhor. Recebe a oração desta igreja através desta música. Recebe, Senhor, o nosso louvor. O conhecimento que temos da palavra nos faz confessar. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso.
Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. As mentiras foram desbaratadas, Jesus. Obrigada, Senhor. Bispo, a bênção final. Glória a Deus. Você já conhece as armas que você tem, use-as em seu favor, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças, te damos glórias. Te agradecemos, ó Pai, por estarmos de volta na tua casa nesse dia e receber esse alimento genuíno, puro. Ó Deus, palavra, louvor, que vão estar sempre, Jesus, nos nossos lábios. Ó Deus, sabemos que a arma fatal, a arma letal, Jesus, para destruir todos os nossos inimigos, são a tua palavra, Jesus. É o louvor ao teu nome santo, Jesus. E a nossa oração, em linha com esse pacto novo, a graça de Deus, eterno, superior, que nós temos aprendido e nele crescido a cada dia. Por isso nós te louvamos, ó Pai, por esse santo ministério, pela missão apostólica da graça de Deus, pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, por toda a família apostólica, Jesus, pelo corpo da Igreja Cristo Vive de São Paulo, corpo ministerial, pela vida da nossa bispa Solange Brant. Ó Deus, eu te louvo pela minha família, pela vida dos meus filhos, Jesus. Te louvo, ó Pai, pelos nossos olhos iluminados. Ó Deus, te dou graças, porque hoje nós podemos enxergar, e a tua verdade, Jesus, tomou conta do nosso coração, e através dela nós somos libertos. Obrigado por hoje nós podemos cantar, hoje nós podemos declarar que tu és o nosso Deus, Senhor absoluto das nossas vidas, que a tua maravilhosa graça fez morada em nosso coração. Por isso nós declaramos que a graça e o conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus serão constantes, permanentes na vida de todos nós. E aqueles que creem digam aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Adorar, meu coração anseia por te encontrar. Quero exaltar teu santo nome e tua glória aqui já encheste o lugar. Nenhum dia, nenhuma hora eu consigo viver sem tua presença em minha vida. Eu sei que posso morrer. Eu estou apaixonado, carente de amor. Quero estar sempre ao seu lado, meu Senhor. Cadê o povo está a noite da Igreja Cristo Vive? Com Miriam pra te dançarei, como Davi pra te exaltarei. Eu faço parte do povo escolhido pra te adorar. Com Miriam pra te dançarei, como Davi pra te exaltarei. Eu faço parte do povo escolhido pra te adorar. Extravagante sou e pra sempre serei. Com extravagância venho te adorar. É o meu desejo, meu coração anseia por te encontrar. Quero exaltar teu santo nome e tua glória aqui já encheste lugar. Nenhum dia, nenhuma hora eu consigo viver sem tua presença em minha vida.
posso morrer. Eu estou apaixonado, muito carente de amor. carente de amor. Quero estar sempre ao teu lado, meu Senhor. Como Miriam pra te dançarei, como Davi pra te salvarei. Eu faço parte escolhido pra te adorar. Como Miriam pra te dançarei, como Davi pra te salvarei. Eu faço parte do povo escolhido pra te adorar. Extravagante sou, Internauta, pra sempre serei. aleluia. Dê um brado de vitória. Cadê os Davis, as Miriams da graça de Deus? Aleluia. Sai do chão. Como Miriam pra te dançarei, como Davi pra te salvarei. Eu faço parte do povo escolhido pra te adorar. Como Miriam pra te dançarei, como Davi pra te salvarei. Eu faço parte do povo da graça de Deus. Extravagante eu sou, E pra sempre serei extravagante. E pra sempre serei. aleluia. Glória a Deus. Amanhã tem mais. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É o louvor, bispo. Teremos hoje. Forte. Vem cá, vem. Pega o microfone. Vamos fazer como ontem. Cadê o povo santo de Deus? Aleluia. Vencerei sobremaneira, transformarei por todo lado. Vencerei a vida inteira, porque sou abençoado. Vencerei sobremaneira, novo ciclo começou. Se perdoará, como Deus determinou. Vencerei. Vencerei sobremaneira, transformarei por todo lado. Vencerei a vida inteira, porque sou abençoado. Vencerei sobremaneira, novo ciclo começou. Se perdoará, como Deus determinou. Jurou o Senhor dos exércitos, como pensei se parar. Deus já garantiu que os sonhos antigos vai realizar. De agora em diante na sua vida inteira, são coisas maiores, muito grandes. Se você curtir o pé no chão, vencerei sobremaneira, eu voltarei de todo lado. Vencerei a vida inteira, porque sou abençoado. Vencerei sobremaneira, novo ciclo começou. Se perdoará, como Deus determinou. Jurou o Senhor dos exércitos, como pensei se fará. Deus já garantiu que os sonhos antigos vai realizar. De agora em diante são coisas tão grandes que vão suceder. Eu creio que tudo é possível e tem poder. Vencerei sobremaneira, eu voltarei por
Eu vencerei todas as coisas, porque eu sou filho do Deus vivo. Crescerei sobremaneira, novo ciclo começou, se efetuará como Deus determinou. Muito excessivamente Na sua vida, extraordinariamente, levante as mãos e receba sobremodo excelente. sobremodo, elevadamente, crescerei sobremaneira, mudarei por todo lado, vencerei a vida. Você é abençoado, amém. Sou abençoado, crescerei sobremaneira, novo ciclo começou, se efetuará como Deus determinou. A igreja declara e crescerei. Crescerei sobremaneira, exultarei por todo lado, vencerei a vida. É um povo abençoado. Porque sou abençoado, crescerei sobremaneira, Um novo ciclo de bênção, começou, de milagre. efetuará. 1, 2, sai do chão, povo santo. Sobremaneira, eu soltarei por todo lado, Eu vencerei todas as coisas, porque sou abençoado. Crescerei sobremaneira, novo ciclo começou, se efetuará como Deus determinou. palmas. Como ele determinou, assim sucederá na sua vida. Recebe, aleluia. Como Deus determinou. Aleluia! Glória a Deus! Será na tua vida! Aleluia! Boa noite a todos. Vão em paz, em nome de Jesus. E diga quem está ao seu lado. Palavra, louvor e oração. Boa noite a todos.